Treinar sempre. Opa, aqui é o Adair para falar mais um pouco sobre aço inoxidável com vocês. Obrigado por você estar me assistindo. Obrigado, toda a equipe do Treinar sempre agradece, não sou só eu, né? Hoje eu vou comentar rapidamente aqui com vocês uma pergunta que eu recebo ao longo da minha carreira, né? Dentro do mundo do aço inoxidável, né? A respeito dos aços inoxidáveis martensíticos, né? Os nossos aços de cutelaria, resistentes a desgaste, etc, né? Afinal, quem é melhor para temperar? O AZ 410 ou o 420, né? Então antes, nivelando um conceito rapidamente, né? Têmpera é um processo de endurecimento por tratamento térmico, né? Em que se eleva a temperatura próxima aos 1000 graus, né? Para os martensíticos, né? E aí em seguida eu faço um resfriamento brusco, bem brusco. E de fato a têmpera nunca é feita como um tratamento isolado, ela é sempre seguida de outro tratamento que é chamado revenimento. Então quando falamos têmpera, estamos falando em têmpera mais revenimento. E o que é o revenimento? Revenimento é realizado a temperaturas mais baixas, né, da ordem de 300 a 400 graus, e serve então para aliviar tensões causadas pela têmpera, né? Porque após a têmpera, o material fica extremamente frágil, né? E o revenimento vem justamente para diminuir ou minimizar ao máximo essa fragilidade, né? Só a família dos ácidos inoxidáveis martensíticos são possíveis de temperar, né? E revenir. Isso se deve ao teor de carbono dessas ligas, que é alto, né? E daí então o fato de subir a dureza e eles são famosos em cutelarias, etc, né? Quando a gente fala em 410 e 420, a diferença é justamente o teor de carbono. No 410 ele é um pouco mais baixo, né, que no 420, né? Então nós vamos ter um 420 mais duro, com maior resistência mecânica, né? Isso quer dizer que ele é melhor? Não. Não, porque depende da aplicação. Como qualquer material, depende da aplicação. O 410 vocês vão ver quando a gente for agora para a tela que ele vai ter uma aplicação que vai aliar uma importante dureza com dutilidade, que nós vamos ver o que é, enquanto o 420 vai priorizar ainda mais a dureza em detrimento da dutilidade, e cada um tem o seu mercado, cada um tem a sua aplicação, não há um melhor que o outro, tá? Vamos para a tela agora. Continue interagindo com a Treinar Sempre. Obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo nossos vídeos, né? Continuem escrevendo, peçam assuntos, tirem dúvidas, porque a gente está aqui para isso. Vamos para a tela juntos, então. Então, pessoal, estamos aqui então para falar sobre o 420 ou 410. Quem é quem nos martensíticos, né? A gente vai ver que não tem um melhor, tem aquele que se adequa às propriedades que são necessárias, né? Aqui então é uma foto de uma microestrutura martensítica, né? Agulhada, como a gente chama. O carbono é responsável de fato por essa estrutura, essa distorção que há no reticulado, como a gente fala, e essa é a cara da martensita, então só para vocês terem como ideia, né? Legal, vamos lá. Vamos começar falando o seguinte: os ácidos inoxidáveis martensíticos são os primeiros inoxidáveis, né, a serem desenvolvidos. O grande lance deles é o teor de carbono. Então o teor de carbono ele é alto o suficiente para promover ou para proporcionar o tratamento térmico de têmpera, né? E eles são aços endurecíveis, como eu falei, por tratamento térmico, atingindo elevada dureza, a única família que aceita têmpera, né? Tem uma moderada resistência à corrosão, são aços ligados à resistência a desgaste, abrasão, né? Por isso tão famosos em cutelaria, soldáveis através de procedimentos bem específicos, né? São magnéticos. E por serem duros, resistentes a desgaste e ter alta resistência mecânica, tem uma tenacidade, uma dutilidade moderada, né? São, portanto, muito duro, tem um conceito de frágil, né? Então aqui, típicas aplicações, né? Essas capas de rolamento aqui, que são normalmente em ácidos inoxidáveis martensíticos, disco de freio, cutelaria em geral, né? Tem várias aplicações aí, lâminas de turbinas, e tudo que precisa de resistência a desgaste está ligado aos ácidos inoxidáveis martensíticos, tá? Legal. Então comparando 410 e 420, a gente percebe que a grande diferença está no carbono, né? O carbono no 420 tem um nível mais elevado do que no 410. Isso então vai proporcionar um tratamento de têmpera diferenciado. O resultado de têmpera vai dar um 420 com mais dureza do que o 410. Ambos são duros, são materiais com alta resistência mecânica, porque são da família martensítica. Mas
eu sei que o 420 vai atingir níveis maiores de dureza. Tem um conceito importante, né? Quanto maior a dureza ou resistência mecânica de um material, menor a sua dutilidade, ou seja, mais frágeis eles são, né? É justamente por isso que o conceito não pode ser levado como 420 é melhor que 410. Se a aplicação que eu estou imaginando exige alta dureza, mas ainda uma importância, uma resistência ao impacto, ou também chamada de utilidade, eu ainda preciso um nível bom de tenacidade, eu vou pensar no 410. Agora, se eu tenho 420, uma aplicação onde a dureza é muito mais importante do que qualquer nível de utilidade, o 420 vai ser muito mais ideal. Então, se eu olhar aqui a tabela, eu vou ver que o 420 ele atinge valores de limite de resistência, né, onde o material rompe, muito mais elevados do que o 410. Vou ver que a dureza dele chega a 8 pontos em Rockwell C+, porém, quando eu vou em ensaio de impacto, medir a dutilidade do material, eu vejo que o 410 é muito mais dútil do que o 420, ou seja, o 420 é mais frágil, mais duro, portanto, mais frágil. E isso vai me dar, então, um espectro diferente de aplicações. Então, só para a gente resumir, o 420 tem maior resistência mecânica, maior dureza, menor dutilidade. Já o 410 ele tem uma excelente resistência mecânica, só que menor que o 420. Tem uma dureza também alta, porque nós estamos falando de aços martensíticos, mas ela é menor que o 420. Portanto, ele tem uma maior dutilidade, ou seja, ele é menos frágil. Então, as aplicações típicas do 420 vão ser cutelaria em geral, lâmina de barbear, equipamentos cirúrgicos, discos de freio, né? Como a gente pode ver aqui. Já o 410, eu vou ter eixos, componentes de bomba, componente de turbina, porca, parafuso, né? Situações em que eu preciso ainda um pouquinho mais de utilidade do que as situações típicas do 420. Essa é a diferença. Eu não tenho o melhor, eu tenho ambos aços inoxidáveis de alta resistência mecânica, alta dureza, mas um com menor dutilidade, outra maior, e aí a aplicação vai depender de quanto eu preciso realmente de utilidade, que representa fragilidade, o material ser frágil ou ser dútil. Legal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Aí tem uns típicos componentes de turbina que são em aços inoxidáveis martensíticos, né? Pás e eixos, etc. Continue interagindo com a Treinar Sempre, né? Seja em rede social ou escreva diretamente aqui para mim, adair@treinarsemempre.com.br, dê sugestões de temas, mande suas dúvidas que a gente responde 100%. Pessoal, obrigado e até uma próxima.